O padre ontem terminava a homilia, a pregação, dizendo sobre Zélia Martin. Eu comecei falando um pouco sobre Zélia Martin, porque eu tinha lembrado que não há como falar de Zélia Martin sem falar de Luiz Martin. Não tem como também falar de Zélia Martin, Luiz Martin, sem falar também de Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí então, eu dizia que quando Zélia e Luiz Martin se casaram, a noite de núpcia deles, ou o dia anterior ao matrimônio deles, foi exatamente uma grande dor, um grande sofrimento. Primeiro porque Zélia Martin, no dia anterior ao seu matrimônio, foi visitar a sua irmã mais velha, que era religiosa e que morreu com dor de santidade. E ali então acendeu a saudade, a falta que ela tinha de sua irmã. O segundo motivo do grande sofrimento de Zélia Martin, do qual quero lembrar que nesse dia, o dia anterior ao seu matrimônio, ela chorou quase o dia inteiro e foi um choro copioso. Primeiro, pela saudade da irmã, como acabei de dizer. Segundo, porque ali ela então caiu em si, que jamais ela poderia ser então religiosa, que era o sonho da vida dela, era ser então religiosa. E terceiro, porque Zélia Martin não tinha noção da vida sexual do casal. Vocês podem até achar estranho, nós que vivemos já no século 21, enquanto Zélia Martin viveu no século 19, mas Zélia Martin se casou, mas não tinha nenhuma noção de vida sexual no matrimônio. Luiz Martin então tentou explicar para ela, ela se apavorou com aquilo que Luiz Martin estava dizendo a ela, e Luiz Martin propôs então a ela viverem o celibato. E por durante 10 meses, esse casal, Luiz Martin e Zélia Martin, não tiveram relação sexual. Foi depois de 10 meses de casamento, de matrimônio, do qual quero lembrar que nesse período se descobriu que Luiz Martin fez um estudo sobre a validade do casamento. Ele fez um estudo, ele se debruçou no direito canônico para tentar então entender. E ali então ele entendia que o casamento foi válido, porém não consumado. Porque não foi consumado, porque não tinha ainda acontecido a primeira relação sexual do casal. Então foi ratificado, como diz a igreja. E aí então foi com o confessor, eles tendo uma conversa com o padre, um confessor, que Zélia Martin então entendeu a necessidade, a importância do casal estarem aberto para a prole. E aí, irmãos, foi onde eu parei ontem, foi até aqui. E aí agora vamos dar continuidade. O que foi que convenceu Zélia Martin a ter relações sexuais com seu marido Luiz Martin? Porque ali ela compreendeu, ouvindo daquele sacerdote, que a missão do casal era povoar o céu. Aquilo fez ela estremecer por dentro. Ali abriu-se a sua inteligência, ali abriu os seus olhos. Foi onde ela se convenceu que aquilo era plano de Deus, era vontade de Deus, era aquilo que Deus então queria, que eles povoassem o céu. Foi a partir de então que eles então se abriram, e ontem o padre já adiantava para vocês, eles tiveram 9 filhos.
sendo que apenas 5 sobreviveram e 4 morreram. Entre eles muito prematuramente. Uma das meninas que veio falecer tinha por volta de 5 anos de idade. Esta morte desta menina, desta filha deles, sendo que faleceu 2 meninas e 2 meninos. Foi de grande sofrimento para esse casal a perda desses filhos, sobretudo da pequena menina que faleceu com 5 anos de idade. Foi de um grande sofrimento para eles. Mas depois o padre vai explicar um pouco mais sobre essa parte. Mas eu não quero me perder a esse raciocínio quando Zélia Martã se convenceu pelas palavras e explicações daquele sacerdote e confessor que o casal deveriam povoar o céu. Irmãos, o que é povoar o céu? Povoar o céu é criar os filhos para Deus, é criar os filhos para o céu, é criar os filhos para a santidade, é para criar os filhos para a verdade, não criar os filhos para esse mundo, não criar os filhos como se fosse uma propriedade exclusiva daquele pai, daquela mãe. O que tinha na mente de Luiz Martã e Santa Zélia Martã, quando passaram a ter os seus filhos, foram exatamente a missão, o propósito, a meta de povoar o céu, de ter filhos e de educar os filhos, de criar os filhos para Deus, para a verdade, para o céu. Esta era a meta de Luiz Martã e São Luís Martã. Este era o impulso deles terem então filhos. Este era então a mentalidade, e esta era a verdade guardado dentro do coração de Luiz Martã e Santa Zélia Martã. Criar os seus filhos para Deus, para o céu, para a verdade. Mas para isso, meu irmão, tem que exatamente o quê? Tem que estar unido a Deus e tem que passar pela dor e pelo sofrimento. Tanto que eu quero aqui lhe dizer, a terceira filha de Luiz Martã e Santa Zélia Martã foi uma menina chamada Leônia. Leônia foi uma das filhas de Luiz Martã que deu muito trabalho a eles. Muito trabalho. Leônia, irmã, era de um gênio muito forte. Era uma menina bruta, ignorante, era uma menina birrenta, era uma menina de um gênio muito forte. Tanto que Zélia Martã, nos seus escritos, ela mesma dizia que teria que rezar muito pela conversão daquela menina. Gente, o problema de Leônia era gênio forte. O problema de Leônia, irmãos, não era uma menina da pá virada, não era uma menina que vivia então em farras, não era uma menina que vivia em baladas. Esse não era o problema de Leônia. O problema de Leônia era gênio forte, era exatamente a sua impaciência, a sua brutalidade. Isso aos olhos de Luiz Martã e Santa Zélia Martã era o suficiente para eles entenderem que se ela continuasse daquele jeito, ela não ia para o céu. Agora, irmãos, analisemos aqui uma coisa. Se isso foi motivo de tirar a paz e foi motivo de grande sofrimento para Luiz Martã e Santa Zélia Martã, o gênio forte de Leônia, agora analisemos aqui uma coisa. Imagine que se fosse do tipo de filhos que nós vemos hoje na atualidade.
Como é que seria então a cabeça de Luiz Martin e Santa Zélia Martin? Eu acho que vocês não estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos. Eu vou ter que dar um exemplo. Vai arrebentar, vai doer, mas vou ter que falar e vou até me aproximar um pouquinho mais na câmera para a galera lá em casa ter que ouvir e aprender também. Porque saiba de uma coisa, eu já ensinei aqui para vocês e volto então a ensinar. Bom pai e bom mãe não é aquele que dá a melhor roupa, o melhor sapato. Não é aquele que dá a melhor viagem, a melhor mesada, a melhor escola. O bom pai e a boa mãe é aquele que dá o melhor para o filho. E o melhor para o humano, o melhor para o filho, meu irmão, não é aquilo que passa, que é de material, mas é aquilo que é eterno, que é exatamente Deus. O que eu quero dizer para você, sem ter medo de errar, é que o pai e a mãe, se eles deram tudo para o filho, deram a melhor roupa, o melhor sapato, as melhores viagens, a melhor escola, a melhor mesada, deu de tudo para os seus filhos, mas nunca deu a eles a graça, nunca ofereceram a eles, apresentaram a eles aquilo que é eterno, que é o melhor do homem, o melhor da vida, que é exatamente Deus. Então lamento lhe dizer, mas você então até hoje foi o pior pai e a pior mãe. O pior pai e a pior mãe. Gente, eu quero frisar hoje aqui em cima disso, é o problema exatamente o problema do materialismo. O que tem, gente, impedido da família ser família mais santa, é esta mentalidade materialista. Desculpa, mas isso tem que ser dito também. Em que sentido esse pensamento materialista? É quando o casal coloca na cabeça, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter para trazer o melhor para a minha família, para a minha casa, para os meus filhos. Mas nunca foi capaz de tirar uma hora para levar o seu filho para a igreja. Então lamento lhe dizer, você está sendo um péssimo pai, uma péssima mãe. Aplauda de novo, pelo amor de Deus. Ó, meu irmão, quem está gravando aí, grava muito bem isso. Se puder, até retire a parte da pregação, da homilia, da missa, para o vídeo ficar um pouco mais enxugado, para as pessoas se interessarem para ver, entendeu? Mas pode pôr. Gente, eu tinha dito já desde ontem, que essa novena ia arrebentar a vida de muita gente. E está arrebentando. Olha que a gente só está começando, estamos no segundo dia, até chegar ao 7º. E aí então, irmãos, o problema é mentalidade materialista. Então, irmãos, esta era a preocupação de Luiz Martin e Santa Zélia Martin, povoar o céu e criar os seus filhos para Deus, para o céu e para a santidade. Para a mentalidade de muitos, gente, só pelo fato do filho ter um gênio forte, pode ser visto para muitos hoje como algo pequeno, mas para Zélia e São Luís Martin era um grande problema, era uma grande problemática. Agora, chega cá. Agora, sabe o que é que eu vejo de pai e de mãe? Vamos aqui ver? O que eu vejo de pai e de mãe é muitas das vezes dizendo para o filho: ó filho, quer transar? Então se cuide para não engravidar. Tá? E muitas das vezes é indo na farmácia, comprarem então malotes e mais malote de camisinha, dando anticoncepcional para a filha, enfiando camisinha no filho, como se dissesse, ó, transe à vontade, mas se cuide para não trazer filhos, para não dar trabalho. Ou será que eu estou mentindo? Ou será que eu estou mentindo? Quer que eu fale mais?
o que mais vemos na atualidade é pai e mãe, muitas das vezes de igreja, de missa dominical, abrindo a porta da sua casa, que deveria ser casa sagrada, da habitação de Deus, abrindo porta de casa para filho transar com namorada dentro do quarto. Será que eu estou falando mentira de novo? Você pai, você mãe, você tem que entender que a sua missão é povoar o céu, ou seja, levar o seu filho a Deus, e não é dessa maneira que você está criando o seu filho para Deus, já que no sexto mandamento diz que não devemos pecar contra a castidade. Quando um pai ou a mãe ali abre a porta para que seu filho transe com aquela namorada dele lá no quarto, então muito bem, meu irmão, ele está cooperando, o pai e a mãe estão cooperando com o pecado da vida do filho, pois sabe de uma coisa, no dia do juízo final você vai ter que responder isso diante de Deus. Vão ter que responder. Gente, eu estou colocando aqui o diferencial de uma família. Eu estou achando incrível tudo isso, sabe por quê? Porque eu estou colocando aqui fatos históricos. Eu estou colocando aqui fato real de uma família do século XIX. Do qual, se você achava que isso nunca existia, pois existiu sim. Pais que só tinham uma única meta, era exatamente ter filhos para Deus, para o céu, como Luiz Martin e Santa Zélia Martin. Aprenda a ser pai, aprenda a ser mãe, aprenda a ser segundo o coração de Deus, um pai, uma mãe segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Aprenda com esse casal, Luiz Martin e Santa Zélia Martin. Aprendam. É para isso que nós estamos aqui nessa novena, é por isso que eu estou aqui, gente, tentando gastar tempo. É por isso que eu chego até um pouquinho atrasado na missa, sabe por quê? Porque eu estou ali atrás, nos bastidores, tentando estudar, para depois chegar aqui e só descer a paulada em vocês. Está entendendo? Não estou ali à toa, gente, estou ali estudando, sabe? Tentando memorizar, trazendo a memória, para não chegar aqui e falar besteira. E aí então, essa era a meta. Tanto que Zélia Martin, nos seus escritos, escreveu uma carta para o seu irmão, depois que ela teve o sexto filho. Depois de 6 filhos, Zélia Martin ainda ousou a dizer, numa carta ela escreveu para o irmão, tenho que ter mais filhos. Nessa carta ela dizia, pretendo ainda ter mais pelo menos uns 3 ou 4. Já estava no 6º. E ela dizia, eu tenho que povoar o céu. Eu tenho que povoar o céu. Agora veja. Entra e volta aqui de novo um pouco da questão da mentalidade materialista. Quer que eu seja sincero com vocês? Esta é uma das causas principais das pessoas se fecharem a essa realidade, a se fecharem para a prole. É exatamente essa mentalidade materialista. Tendo filho demais, isso só vai dar trabalho, só vai dar gasto, e isso vai ser impedimento para prosperarmos na vida. Não é esse o pensamento, gente? Gente, pelo amor de Deus, me confirme aí. Não é esse o pensamento das pessoas? Dá muito trabalho, gasta muito, padre. Tem que ter pouco, porque senão a gente não vai crescer, a gente não vai prosperar. Sabe de uma coisa? Luiz Martin e Santa Zélia Martin eram 2 empresários. 2 empresários, muito bem sucedidos.
Como ontem o padre então já dizia, Luiz Martin, relojoeiro, acho que acertei o nome, até que enfim. Relojoeiro, Luiz Martin, enquanto Zélia Martin era dona de uma empresa de renda, do qual o lucro da empresa de renda de Zélia dava muito mais lucro do que da função de Luiz Martin como relojoeiro. Foi onde então ele decidiu deixar a função de relojoeiro para poder dedicar-se à empresa da esposa. Só que eu quero colocar aqui uma coisa para vocês. O segredo de uma vida próspera. Zélia Martin, ela escreveu e deixou muito bem claro o que ela tinha de certeza no coração, o segredo de uma prosperidade. E você vai urrar de novo. E você vai discordar de novo. Mas eu vou falar. Zélia Martin e Luiz Martin eram um casal que iam na missa todos os dias. Apesar de não poderem comungar diariamente, só comungavam no domingo, mas iam na missa todos os dias. Segunda coisa, no domingo, eles iam 3 vezes na missa. 3. Fora as visitas aos mais pobres que eles faziam. Mas lembre-se de uma coisa, eles eram empresários. Sim? Não acabei de explicar? Sim ou não? Eram dono de uma empresa. Sim? Tinham um funcionário, tinham seus empregados. Sim? Eles poderiam, como dono de empresa, eles poderiam determinar os seus dias e horários. Sim? Só que muito bem. Santa Zélia Martin, ela então definiu a prosperidade da sua empresa por um único fato: de não violar o domingo, que era o dia do Senhor. Eles não trabalhavam aos domingos. Eles não violavam o dia do Senhor, o dia do domingo. Não violaram. Eles ouviam de muitos essa mentalidade, mas como é que pode? Se vocês trabalharem o domingo, vocês vão ainda ter muito mais. Mas eles falaram, não, no domingo ninguém trabalha, porque domingo, como o nome já diz, domingo significa dia do Senhor, é um dia dedicado ao Senhor. Eles trabalhavam, gente, como louco durante a semana, faziam até mesmo hora extra, mas no domingo eles não violavam. E Zélia Martin, ela concluiu dizendo, a nossa prosperidade com toda certeza se dá exatamente por causa da nossa fidelidade com Deus, não violar o dia do Senhor. Ela disse isso. Mas o que é que nós vemos, gente? Muitas pessoas jogando desculpa que não vem à missa porque não tem tempo por causa do trabalho. Quer prosperar sem Deus. Gente, foi assim que ontem eu comecei, não foi? A felicidade do casal, a felicidade de um matrimônio, a prosperidade financeira, tudo eles conseguiram. Criar 5 filhas, apesar de ter tido 9, mas 4 faleceram, mas se tivessem sobrevividos, tinham criado todos, e nunca lhes faltaram nada. Por quê? Porque tudo estava Deus em primeiro plano, Deus em primeiro lugar. Ali havia fé
e confiança em Deus. Vamos somente fazer, é o que eles pensavam, somente a vontade de Deus, o resto Ele há de cuidar. E assim foi a família de Luiz Martin. Próspera financeiramente, por quê? Porque sempre tinha um Deus em primeiro lugar. E a gente vê tantas pessoas por aí se reclamando e murmurando, por que não dá certo, por que não dá certo, por que nada prospera, por que nada vai na frente, o dinheiro entra, mas sai sem a gente nem ver, nem perceber, eu não entendo o que está acontecendo. Eu acho que você está começando a entender qual é então o problema. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloca Deus na frente. Coloque. Eu vou parar por aqui. Teria mais para falar. Aliás, teria não, tenho mais. Porque se Deus quiser, até domingo o padre vai falar ainda muito sobre eles. Mas vamos guardar, vamos esperar e ter paciência e vamos aqui anunciar uma coisa por vez no seu devido tempo. Porque se nós descarregarmos tudo num dia só, quando chegar amanhã não tem mais nada para falar, entendeu? Gente, deu para entender o recado de hoje de Zélia Martin e Luiz Martin? Dá para você entender, gente? Será que você está começando a entender o que Deus quer nos fazer entender e ouvir? O que Deus está querendo nos falar, nos ensinar? Olha o que esse casal está nos ensinando, gente. Simplesmente se define a isso. Esse casal, meu irmão, está sendo uma grande escola de santidade para nós. Exemplo de família santa. Por favor, será que é difícil você entender que é isso que Deus espera de você? Porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, tá? Se o mundo mudou, mas sabe de uma coisa, Deus não mudará jamais. O que Deus quis de Zélia, Ele quer para você também. Pelo amor de Deus, o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, amém? O mundo é que muda, mas Deus jamais muda, amém? O que Deus quis dessa família, Deus hoje ainda quer também da sua família. Deus não mudou seus planos. Deus não mudou sua ideia. Não mudou.